Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nessa noite, nós vamos conversar sobre um profeta cujo nome é Joel. E no seu livro, ele que viveu no século 9 antes de Cristo, foi contemporâneo de Elias, de Eliseu. Ele viveu uma época em que aconteceu em Israel uma grande invasão de gafanhotos, uma locusta. Recentemente, as notícias mostraram em muitos países do mundo, inclusive no sul do Brasil também, destruição de grandes lavouras por invasão de gafanhotos. No século 9 a.C., Israel sofreu esta invasão que destruiu de uma forma assoladora toda a estrutura agrícola daquele país. E meditando sobre essa destruição que era tão voraz, porque preste atenção, queridos, Israel vivia exclusivamente da agricultura. Quando você pensa em 3.000 anos atrás, que é a época aproximada de Joel, não havia indústrias, tudo que havia era a agricultura ou a pecuária, e Israel dependia da agricultura. E ao ver a sua agricultura destruída, significava uma crise econômica de no mínimo 2 a 3 anos, com muita fome, miséria e necessidade do povo. E meditando sobre esta invasão dos gafanhotos, é que veio a Joel a revelação de Deus sobre restituição. Quero ler com você no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, que nos diz desta forma: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus dele. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objetos de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras
ficarão cheias de trigo, os tornéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devorador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto cortador, o meu exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Que passagem bíblica tremenda! Que passagem bíblica que nos enche de esperança, que renova o nosso vigor, que alenta para a nossa fraqueza quando nos deparamos com momentos de dificuldade. Mas eu quero pensar com você. Queridos, só há restituição de algo que foi roubado, perdido ou destruído. Só podemos ser restituídos disso. A palavra do Senhor nos diz em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vocês já viram gafanhoto invadir deserto? Uma locusta no deserto do Saara. Vocês já ouviram notícias assim? É claro que não. Gafanhoto só vai invadir onde tem comida, onde tem vida, onde tem algo que ele possa devorar. E no deserto não há nada que ele possa devorar. Da mesma forma, queridos, que o ladrão só vai roubar de quem tem. E esse ladrão que a Bíblia está falando é o adversário, que quer vir contra você e contra mim, porque sabe que nós somos povo exclusivo de Deus, que nós somos uma nação abençoada, que nós temos promessas de Deus que vão se cumprir no tempo determinado por Ele. E o que Ele quer é roubar isso de nós, é destruir a nossa esperança, é matar a nossa alegria. Certamente nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos algo que nos foi tirado. Em alguma área da nossa vida, todos aqui já tiveram algo que lhes foi tirado. Existem algumas perdas que não nos incomodam tanto. Alguém, ao chegar em casa, vai voltar para o Barra Shopping porque falou assim: perdi 50 centavos. Foi lá na loja do Barra Shopping, você vai voltar para pegar 50 centavos? É claro que não, você vai dizer, vou gastar mais gasolina, tempo, e 50 centavos, não tem problema nenhum. Você se abaixa para pegar 10 centavos, queridos, eu não me abaixo não. Porque se eu me abaixar e der um problema na minha coluna, eu vou gastar alguns milhares de reais para poder dar um jeito naquilo que era para pegar 10 centavos que ficou. Algumas perdas não nos importam muito. Mas se você perceber que perdeu uma carteira com 5 mil reais, eu garanto que você volta para o shopping, vai de loja em loja, de local em local, porque 5 mil reais tem significação. E aí eu pergunto, o que de você foi tirado que é significativo para você? Só você tem essa resposta. Algumas pessoas talvez possam dizer, pastor, eu fui roubado em meus bens, eu fui enganado por sócios, ou eu caí em golpes de pessoas desonestas, e aí eu fui subtraído nos meus bens, no meu patrimônio. Algumas outras pessoas podem ter passado um momento bastante confuso ao terem perdido, por exemplo, emprego, e terem vivenciado momentos desoladores sem saber como seria o futuro. Outros enfrentaram ou ainda enfrentam momentos agoniantes com a perda da saúde, que vai se avolumando, os problemas vão sendo acrescentados e a gente fica sem saber exatamente para onde ir buscar de volta a nossa saúde. Alguns perderam a família. Perderam a família porque não foram sábios o suficiente para perdoar, para conviver, para estar juntos. E o pior, alguns perderam a fé, mesmo estando assentados dentro das igrejas. Perderam a fé. Ouvem a palavra de Deus, mas ela não surte nenhum eco dentro das suas almas.
ouvem a palavra sagrada do Senhor sendo ensinada, sendo pregada, mas nas suas vidas só há um deserto espiritual que não promove nenhum tipo de transformação. Promove só aquelas atitudes de que eu quero fazer, eu vou fazer. Isso não basta, queridos. Você querer fazer não basta. Quantas pessoas aqui podem dizer assim, eu quero ser magro, mas não é. Recebe a bênção, Márcia, em nome de Jesus. Outros querem dizer assim, eu quero ser bonito, mas não tem nem plástica, Ivo Pitangui que já morreu, que dê jeito. Você ia dizer assim, eu quero ser rico, você é rico? Eu sou um pobre com alma de rico. Eu penso como rico. Eu queria gastar como rico. Eu queria ter tudo que o rico tem, então eu me sinto rico. E é isso? Basta você querer? Claro que não, queridos. Claro que não. E quando nós estamos nesse estágio, é porque a nossa fé já foi destruída, roubada. Os gafanhotos já levaram aquilo que de vivo nós tínhamos na nossa vida espiritual. Lembrem-se, o adversário, o ladrão, só quer matar, roubar e destruir daqueles que têm algo. Os gafanhotos só vão invadir aonde houver plantação. Roubo é a especialidade do adversário, o grande ladrão. Novamente, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Você tem algo que ele quer roubar de você? Aí você, não tenho dinheiro. Queridos, o adversário não está preocupado com dinheiro. Ele quer roubar a sua família, ele quer roubar o seu casamento, ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar a sua esperança, ele quer roubar a sua fé nas promessas do Senhor, dizendo, elas não vão se cumprir. Ele quer roubar a sua visão de Deus atuando na sua vida, porque ele vai mostrar para você só o deserto que ele tem diante de você. Ele quer roubar tudo o que Deus tem para você e para mim. Ele quer matar, ele quer destruir. Ele quer nos ver sem vontade de viver. Ele quer nos ver desesperados, angustiados, sofrendo, ansiosos, sofrendo doenças que somatizam todas essas situações emocionais que eu mencionei. E existem muitos e muitos crentes vivendo assim na atualidade. Estão se permitindo ser roubados. É engraçado o crente carioca. Com carro, ele, eu estacionei em um lugar, vou ficar de olho, é todo preocupado. Com a bolsa, ele bota a bolsa na frente, porque alguém pode vir por trás. Duvido que alguém ande no centro da cidade com o celular no bolso de trás. Você anda, querido? Um dia você andou, mas roubaram, agora você não anda mais. A gente tem maior cuidado para não permitir que o ladrão nos roube alguma coisa. Para num sinal, aí vem aqueles garotos assim, Deus é fiel, porque o pessoal acha que Deus é fiel, é sinônimo de integridade. Deus é fiel, levanta assim, aí você trava o carro, porque sei lá, se ele vai meter a mão aqui dentro, se ele vai querer abrir o meu carro. Mas quando se trata do maior dos ladrões, que é o adversário, a gente não vigia, a gente não está nem aí para nada. A gente tem as precauções para guardar os nossos bens físicos, mas não temos as precauções necessárias para guardar o maior dos nossos bens, que é a nossa alma, que é eterna. E não pense você que o adversário vai dar trégua. Não tem trégua, queridos. Não é que nem ringue de boxe, que bateu o sinalzinho, cada um vai para o lado, não. Você vai ficar batendo o sinalzinho, ele vai estar lá em cima, querendo destruir você e a mim. Porque ele é o gafanhoto que veio para destruir, devorar, destruir, cortar, não deixa absolutamente nada. 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 O que é que você tem de mais importante que ele quer de você? Sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Se ele destruir o seu relacionamento com Deus, é como Israel com a agricultura destruída. Miséria, fome, necessidade, carência. Se ele destruir a sua fé, o seu relacionamento com Deus, ele roubou aquilo que Jesus disse que veio dar para mim e para você, que é o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância.
Ele quer roubar a nossa vida espiritual, porque é essa vida espiritual saudável que vai nos permitir viver com Deus por toda a eternidade. Os gafanhotos tiram tudo. E quando os gafanhotos tiram tudo de mim e de você? Eu mencionei e já reforcei por que os gafanhotos foram uma tragédia para Israel. Destruíram a lavoura. Preste atenção, queridos. Mas eu acho que esses gafanhotos não eram literais, não. Eles eram metafóricos. Eles eram literais, sim. Eles eram literais e Deus achava, é o meu exército. Como uma locusta, como um exército de gafanhotos que veio destruir pode ser chamado exército de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo que há. Nós lemos aqui no Salmo que abrimos esse culto, do Senhor é a terra, e tudo e todos que nela vivem. Cada ser humano dos 8 bilhões e poucos que habitam neste planeta, aqueles que servem a Deus ou não servem, pertencem a Deus. E é Ele que decreta vive ou não. É Ele que decreta respira ou não respira. Porque todos, mesmo aqueles que o negam, pertencem ao Senhor. É claro, queridos, que nos tempos antigos, quando um evento desse porte acontecia, eles atribuíam algo divino. Se você pegar aquelas nações politeístas, quando uma grande tragédia sobrevinha, era atribuído a algo divino. Era necessário identificar o que causou a fúria dos deuses. No século XIII, ou seja, em plena Idade Média, a Europa viveu uma catástrofe. Ela tinha acabado de sair da chamada peste negra, que dizimou, dizem aí os estudiosos, mais de 1/3 da população da Europa. E aí um fenômeno acontece. A temperatura daquela nação, totalmente fora da estação, decai. E aí toda a agricultura foi destruída. Veio a fome desesperadora, que matou tanto quanto a peste. Fome, já não tinham muito o que comer. E aí o que é que a Igreja Católica fez? Aconteceu porque vocês pecaram. Vocês precisam voltar para a igreja. Vocês precisam obedecer aquilo que é determinado por Roma. Vocês precisam se submeter àquilo que os padres estão determinando, porque esse desastre foi causado por Deus. Foi causado por Deus. Da mesma forma, era necessário que Israel entendesse o que é que está acontecendo. Nós somos bons agricultores, nós dominamos essa técnica, isso é o mesmo, querido. Quem vai a Israel vai ver que aquela área que era um deserto, como a Bíblia diz, se transformou num jardim. Você fica surpreendido com a capacidade de produção da lavoura daquele país. Algo aconteceu, qual é o motivo? A gente tem que se perguntar isso, a gente não se pergunta, não. Nós nos consideramos vítimas, nós nos consideramos pessoas que sofreram ação do acaso. A gente pensa, por que isso está acontecendo comigo? É necessário que nós façamos essa pergunta. A pastora Elaine disse aqui na quinta-feira, Davi levou 3 anos debaixo de uma fome. Depois de 3 anos, eu acho que eu vou perguntar para Deus o que é que está acontecendo. 3 anos o povo morrendo, e você e eu, vamos esperar o que acontecer na nossa vida, para nós pararmos e perguntar, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu preciso de uma resposta, por que tudo isso está sobrevindo na minha vida? Porque a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e quem ama a Deus, você já sabe, obedece a sua palavra. Quem não obedece a Bíblia não ama a Deus. Então, queridos, não vem declarar para mim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não obedecem a palavra de Deus, porque não tem fundamentação bíblica. O crente adora levantar a mão e dizer, não, isso está cooperando para o meu bem. Não é isso que a Bíblia diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E aí, o próprio Jesus Cristo ensinou: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, obedece a minha palavra. Só ama a Deus quem verdadeiramente obedece. O desobediente pode dizer que é crente, pode dizer que ama a Deus. Todas as coisas vão acontecer, mas não vão cooperar para o seu bem. Porque nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. No caso de Israel, queridos, a devastação foi consequência da desobediência. Joel 1,4. Foi tão terrível o que aconteceu em Israel que a Bíblia diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Você entendeu? Foram 4 nuvens. Veio primeiro o gafanhoto cortador, cortou. Parecia que não tinha sobrado nada. Aquilo que sobrou, a Bíblia diz, o gafanhoto peregrino, também chamado de migrador, veio e comeu, segunda onda. Tinha sobrado pouquinho, mas aí veio o gafanhoto devastador e comeu o que o gafanhoto peregrino tinha deixado. Quando parecia que não tinha sobrado absolutamente nada, veio o gafanhoto devastador. E aí, o gafanhoto devorador comeu. Não sobrou nada. Na nossa vida, às vezes, é essa sensação que a gente tem. Tem uma onda e a gente está no meio de uma luta. Quando a gente pensa que vai ser só aquela e daqui a pouco vem uma outra onda, nós estamos no meio de uma outra luta e ainda nem saímos daquela. Aí nós estamos numa segunda batalha, aí vem uma terceira e a gente olha para um lado e para o outro, o que é que vai ser de mim? Parece que não vai sobrar absolutamente nada, nada. Mas acredite, queridos, Israel estava sofrendo consequências da sua desobediência. Efésios 5,6 diz assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Se você é obediente a Deus, se você está no meio de todas essas ondas que eu mencionei, alegre-se, haverá para você restituição, alegre-se. O diabo não vai roubar de você aquilo que Deus decretou para a sua vida. As portas parecem fechadas, mas Deus ordena e elas se abrem. O deserto parece que não tem fim, mas Deus ordena e chama a existência, vida no meio do deserto. Mas se você é desobediente, queridos, me desculpe, não vai sobrar nada. Nada. Até nós nos acertarmos com a nossa vida espiritual conforme Deus quer. Nossas ações sofrem o juízo de Deus. A Bíblia ensina isso. Eu não entendo por que existem hoje pessoas ensinando falsamente aí nas igrejas. Você pode fazer o que você quiser, a graça cobre tudo, mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia não diz isso para mim. A Bíblia não mostra isso para mim, para você. Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também vai colher. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem vive em pecado, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Tem pagamento para o pecado. E esse pagamento se chama morte, salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós prestamos contas das nossas atitudes diante de Deus. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É claro, é preciso. Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A quem nós vamos prestar contas? A Bíblia é clara. A Bíblia diz: Álvaro, você vai prestar contas a mim.
E aí eu poderia mencionar o nome de cada um de nós. Vamos prestar contas ao Senhor. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Que Jesus contou, distribuiu talentos, e cada um deles teve que vir e prestar contas daquilo que ele havia recebido. Miqueias 7,13. A terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Não é, queridos, prestem, Deus mandou a maldição em consequência das nossas próprias ações. E aí, Joel, nessa revelação linda, que serve diretamente para mim e para cada um de nós, fala sobre a necessidade do arrependimento. Restauração e bênção, queridos, virão somente depois do arrependimento. Agora, olhem para mim. Meras demonstrações externas de arrependimento não resolvem. Você pode chegar aqui, se jogar, Senhor, estou arrependido, e amanhã você volta a fazer tudo de novo. Senhor, eu vou obedecer, eu vou fazer. Amanhã você faz tudo diferente. Isso é demonstração externa. É o que nós vamos ver. A Bíblia fala assim: rasguem os corações e não as vestes. Não mostra aparência não, queridos. Deus quer ver aqui dentro. O que é que está acontecendo? Eu estou sendo mudado, eu realmente estou sendo compelido à obediência através do meu arrependimento sincero, fiel a Deus. Demonstrar arrependimento externo é muito fácil. Eu sou uma pessoa, vocês sabem disso, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu choro. Eu choro com situações que me emocionam, mas choro muito na presença de Deus, pela presença de Deus. Eu não me emociono, eu sinto a presença de Deus. Mas existem pessoas que, como eu, choram com facilidade. Essa pregação está se debulhando em lágrimas. A vida dele vai continuar exatamente como. Ele vai pegar o lencinho, vai enxugar e vou continuar sendo como eu era antes. Existem pessoas que vão declarar: eu declaro, Senhor, que eu me arrependo. Eu declaro, Senhor. É muito lindo o motivo que faz essa pessoa fazer isso. Mas se ela não fizer, não adianta nada. É aquela pessoa que está sem emprego, e aí uma pessoa, vou te dar um emprego, querido. Tranquiliza seu coração, vou te dar um emprego. E aquela pessoa não faz nada. Aí você quer dar um emprego, você me pergunta, não, está vindo 1 ano, 2 anos. Aí você diz o quê? Essa pessoa está me enganando. Nós achamos que enganamos a Deus. Com as nossas palavras vazias, com a nossa falta de atitude como homens e mulheres de Deus. O povo foi convocado para arrependimento. Joel 2, 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Queridos, pranto não é choro. Prantear é diferente de chorar. Estou emocionada porque a heroína casou com o herói. Isso não é pranto. Pranto você vê em cemitério. Quando a pessoa está se despedindo de um ente querido que ela amava. Aquilo é pranto. Vem de dentro, vem da alma. Voltem-se para mim de todo o coração. Não é com as nossas palavras, não. Jejum, lamento e pranto. Arrependimento gera isso na gente. Esse desejo de estar aos pés do Senhor, pranteando, vem de dentro, jejuando. Quantos crentes não jejuam mais? Não, tem sim. Tem os crentes que fazem jejum intermitente, porque eles querem perder 2 quilos até o final do mês. Jejum intermitente, estou fazendo jejum intermitente de 16 horas. Convida essa pessoa para fazer um jejum na presença de Deus de meio-dia, meia-noite, não posso, eu não consigo, eu passo fome. Nós somos, queridos, e aí eu vou generalizar, nós somos hipócritas. Porque, na verdade, nós nos declaramos crentes, mas não somos capazes de crer na essência da palavra de Deus. Ele continua dizendo, rasguem o coração. O que acontecia com os israelitas? No momento de dor, sabe o que eles faziam? Você conhece, lê a Bíblia? Rasgavam as vestes. Que sofrimento! Rasgavam as vestes. Aí todo mundo, ele está sofrendo,
né? Hoje em dia o crente nem ia rasgar não, né? Porque na hora de rasgar, ai, não, é uma Burberry, não vou rasgar não. É uma Chanel, não vou rasgar não. Não, isso aqui é de uma lojinha que eu comprei lá na Rua Teresa, rasga. Teve gente que comprou na Rua Teresa, não estou me referindo a essas pessoas não, por favor. Eu também comprei na Rua Teresa, já rasguei. Brincadeira. Eles rasgavam suas vestes e vestiam uma coisa chamada roupa de saco. Tem muita gente que pensa que a roupa de saco era de saco de batata, de saco de farinha de trigo. Não existia isso na época, queridos. Essa chamada roupa de saco era feita de pele de cabra. Eles vestiam aquela roupa rústica e colocavam cinzas na cabeça. Cinzas. Para mostrar que estavam sofrendo, que estavam arrependidos. E aí, Deus olha para ele e fala assim: rasga, querido, seu coração. Não adianta você rasgar suas vestes. Não adianta aparência de arrependimento. Não adianta a aparência de querer me agradar. Mostre-me com o seu coração, com as suas atitudes, com a sua vida, que é isso que você quer realmente. Mude, cumpra. Cumpra com o quê? Com tudo aquilo que você já pactuou com Deus. As pessoas fazem votos, aí no momento de sofrimento. O que é voto? É o que antigamente as pessoas aí fora da igreja católica faziam promessas. Ai, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer não sei o quê. Aí a bênção vem, mas Deus já sabia que aquela pessoa não ia cumprir mesmo. E a Bíblia fala assim, olha, é melhor não votar do que votar. Se você votou a Deus que você ia fazer, você está em débito e essa conta vai ser cobrada por Deus. Ele não pediu para você votar. Ananias e Safira, eles não pediram o dinheiro deles. Eles é que decidiram levar e mentiram. Quem vem abrindo a Bíblia sabe disso. A questão não era a quantia, a questão era a mentira. E nós mentimos para Deus. Deus, eu vou mudar. Deus, eu vou me consertar. Deus, eu vou deixar esse pecado. Deus, eu vou abandonar esse hábito. Deus, eu vou reformular minha vida. Deus, eu vou mudar no meu casamento. Deus, eu vou mudar. Eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou vender. Eu vou entregar. Eu vou fazer. E nós não fazemos. Rasga o coração, queridos. A Bíblia fala, em vez das suas vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus. Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. E aí, o que é que acontece? Joel, que virou um grande profeta, conclama todo o povo. A Bíblia mostra que velhos e jovens, Joel, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ouçam isto, anciãos, escutem, habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos e eles aos seus netos e aos seus netos, a geração seguinte. Mas, a seguir Joel 1,5 diz assim, acordem bêbados e chorem. Ei, eu não bebo, pastor. Sabe para quem está falando bêbados? Para mim e para você. Para aqueles que servem a Deus. Como assim, pastor? Nos chamando de bêbado. O que é que o bêbado ingere? O que é que o bêbado... por favor, vai começar vodka, uísque, álcool. Já viu uma pessoa bêbada? Aquele que é quietinho se torna falante. Aquele que é fracote se acha um gigante. Quem já não viu bêbado querendo tirar onda? Você olha assim e fala assim, dá um murro nesse cara e ele vai parar lá na parede. E ele está se achando poderoso, forte. Por quê? O álcool ilude a alma. O álcool ilude a alma. Quando as pessoas estão no mundo, elas bebem para se tornar mais sociais. Eu sou tímido, então eu vou beber, enganar minha alma para eu me tornar uma pessoa mais socialmente aceita. É isso que as pessoas fazem ao beber. Bêbados são aqueles que enganam, que iludem a alma. Nós somos bêbados quando nós iludimos a nossa própria alma. Nós estamos dizendo, alma, nós estamos indo para os céus. E na verdade você está indo para o inferno. Alma, eu estou agradando a Deus. Na verdade você sabe que não está. Alma, eu sou um crente sincero. Quando você sabe que você é falsidade pura diante de Deus. Alma, eu faço a vontade de Deus. Quando você é desobediente, negligente.
aí nós nos tornamos bêbados. É para o povo de Deus que ele fala isso. Acordem bêbados e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Aí ele continua agora, Joel 1:11. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Sabe quem são aqueles agricultores? São aqueles que produzem sem resultado. Produção sem resultado. Está aqui, está aqui. Olha, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, a colheita foi destruída. Vocês trabalharam e não tiveram nada. Quantas vezes você trabalha e só fica no trabalho? Você planta e não colhe nada. Semeia e nada brota. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. É para a gente olhar para dentro da gente. É para a gente examinar exatamente o nosso relacionamento. É isso que Joel grita para mim. A colheita foi destruída, entenda isso. Olha o estado da sua casa. Olha o estado dos seus filhos. Olha o estado da sua vida espiritual. Desespere-se, chore. O desespero nos leva à mudança. Aquela pessoa que comia, e vai no médico, fala assim, que você continuar comendo, você vai morrer. Num instantinho aquela pessoa para de comer. Num instantinho. Aí, tá ficando magro, o médico mandou fazer isso, a gente segue direito, porque ninguém quer morrer. Se você quiser morrer, querido, você é suicida, também vou encaminhar na clínica para o consultório da doutora Elaine. Mas aí, vem pior ainda. Joel 1:13. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes. Planteiem, chorem alto. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Sabe o que é que isso aqui fala? Para pastores não, querido. Fala para aquele que tem vida espiritual corrompida. Vida espiritual corrompida. Vida espiritual lameada, vida espiritual suja. Sei muitos versículos de cor. Engano a todo mundo. Roubo de todo mundo. Sou desonesto que só. Canto muitas músicas lindas. Olho para todas as mulheres e as desejo no meu pensamento. E se elas derem mole, Não, eu sou um homem ou uma mulher que eu amo a Deus, mas não faço a vontade dele. Quantas vezes ele me pediu algo, eu disse, vou dar e não dou. E aí, querido, olha para mim. Você acha que está brincando com Deus? Deus está deixando para ver até onde você vai. Quando ele disser basta, haverá consequências. É Bíblia. Para experimentar a restituição, eu preciso terminar porque o tempo não me permite avançar. Nós precisamos ter arrependimento. Eu quero restituição. Em cada área da minha vida eu quero restituição. Deus tem sempre me restituído, e eu sei que Ele vai me restituir ainda mais, porque a Bíblia fala sobre a restituição em dobro. Mas 2 Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o pecado e curarei a sua terra. Olha só, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quer restituição? Arrependa-se! Era o que João Batista gritava, arrependam-se! É o que eu grito para mim diariamente, arrependa-se! Não de forma externa, não rasgue a sua veste, rasgue o seu coração. Bêbados, chorem!
Eu não quero ser um bêbado enganador da minha alma. Atos dos Apóstolos 3,19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Mateus 3,8: deem fruto que mostre o arrependimento. Deus quer ver esse arrependimento. Você prometeu, você disse, você chorou, você se comprometeu. Agora Deus está falando para você: deem fruto que vai mostrar o arrependimento. Como é que eu mostro meu arrependimento? Quando a minha vida tem transformação, quando a minha casa tem transformação, quando meu casamento tem transformação, quando as minhas finanças têm transformação, quando o meu relacionamento com Deus em todas as áreas. E eu sei que as pessoas não gostam quando nós falamos de finanças, mas dinheiro é um assunto espiritual sim. Tem muito crente enganando a Deus, roubando a Deus, como se Deus fosse uma criança a quem nós possamos enganar. Não brinque com isso, queridos, não brinque, com muita sinceridade, não brinque. Brinque com o que você quiser, mas não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. A palavra do Senhor diz assim para mim. Joel 2:19. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E aí vem a promessa da restituição. Mas essa promessa da restituição a gente só vai ver na quinta-feira. Amém? Fique de pé, queridos. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.